Olá, guerreiros da educação, pais. Hoje eu vou trabalhar o tema TDAH. O que é exatamente esse transtorno? Como ele afeta a escola? Nesse vídeo você vai entender de forma fácil e prática todas as questões relacionadas ao transtorno e como melhorar a vida das crianças de uma maneira tranquila e fácil. Eu sou o professor Luiz Nogueira, especialista em educação especial, e gostaria de falar para vocês sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O próprio nome já fala muita coisa. É um transtorno e é um déficit na atenção, que seria exatamente a queda na qualidade da atenção. E com isso leva a grandes prejuízos para o processo de aprendizagem. A hiperatividade mais ligado à atitude, à atividade. No caso do hiper, né? Excesso de atividade. Então a pessoa não consegue ficar parada, não consegue se focar em alguns determinados assuntos, principalmente os relacionados à escola. Esse tipo de transtorno, ele trabalha em cima de um tripé. Primeiro, a questão da desatenção, né? Não consegue se concentrar, a criança não consegue ficar retida naquela atividade que está fazendo. A outra questão é a atividade. Ela não consegue ficar sem fazer uma atividade, sem mexer, sem andar, sem falar, sem empurrar. Então, pode causar prejuízos dentro da escola e dentro da sala de aula. E a terceira questão, a impulsividade. Ela sente um impulso em fazer, em andar, em sair da sala, em questionar. Então, nós temos esses três tripés que realmente definem a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Agora eu gostaria de saber aonde você identifica a hiperatividade. Qual o lugar mais adequado para identificar a hiperatividade? Quem dá aula sabe. É a escola, é a sala de aula. Na sala de aula nós podemos entender exatamente como o comportamento de cada criança influencia no seu aprendizado e no bom andamento da turma. Então, a responsabilidade do professor é grande nesse aspecto, embora não deixe a responsabilidade dos pais, que realmente é quem tem a obrigação de alertar, de cuidar, de tratar essa criança da melhor forma. Mas, dentro da escola, dentro da sala de aula, nós podemos ver que muitas crianças não ficam paradas na carteira, que tendem a conversar o tempo inteiro, que querem sair de sala o tempo inteiro. Isso prova que a criança tem uma dificuldade em seguir a liderança da professora, do professor, em seguir o grupo, as atividades do grupo, e normalmente essa criança tem alguma diferença, algum tipo de transtorno, ou até um problema físico, mas que tem que ser trabalhado e tem que ser solucionado, ou pelo menos em partes. Agora, nós podemos ver um prejuízo muito grande para as crianças. Nós temos três tipos de prejuízo. Primeiro, prejuízo didático. Nós observamos que a quantidade, a qualidade da matéria aprendida, do ensino transmitido para essa criança cai consideravelmente. O problema cronológico, que é exatamente o tempo não para. Cada dia que você perde na sala de aula é muita coisa, é muita informação, é muita qualificação. Então um dia faz toda a diferença, um ano é tempo demais na vida de uma criança. Isso pode atrapalhar pelo resto da vida. E a questão mais importante, social. O prejuízo social não tem preço. O prejuízo da interação dela com o grupo, com os demais colegas, com o pessoal da escola. Essa criança vai ficar excluída do mundo social, porque a escola é um mundo social para a criança, principalmente para as crianças que não trabalham, para as crianças que só vivem de casa para a escola. Então, esse é o mundinho delas. Fique muito atento a essa questão. Aí você vai se perguntar, e aí, o que eu faço? É claro que tem solução. A primeira solução é identificar o problema. Nós temos outros vídeos falando sobre isso. A questão mais importante é você identificar o problema. Quando você identifica o problema, você já está começando a solucioná-lo. Você tem formas de você buscar um profissional qualificado. Você tem que aceitar o professor, os pais, eles têm que aceitar que a criança tem um transtorno e que pode ser resolvido, pode ser melhorado. E a criança vai continuar a sua vida, ela tem a vida inteira pela frente. Então, não se desespere. Tem várias questões, tem medicamentos, tem comportamento, tem questões de terapias. Então, nós podemos tentar minimizar ao máximo esse transtorno para a criança continue aprendendo. Então, a solução está nos pais e nos professores
e principalmente na criança. Ela tem que se incorporar desse tratamento e se envolver com todas as terapias, com os tratamentos, com os remédios, para que nós possamos ter uma solução adequada. E o professor? E a professora? Será que eles podem ajudar? Com certeza. Os professores podem ajudar muito. A partir do momento que o professor divulga essa informação, que conversa com os pais, a partir do momento que você compartilha esse vídeo, que você busca se informar a respeito, você vai estar ajudando todas as pessoas envolvidas e principalmente as crianças. O nosso foco são as crianças. A partir do momento que você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e que pode ajudar outras pessoas. E o professor em sala de aula, como que ele faz? O professor pode fazer a adaptação de atividades, ele pode buscar o interesse dessa criança, o que essa criança gosta, o que ela gosta de fazer, como eu posso interagir ela com os demais colegas. Finalmente, a coisa mais importante desse transtorno, você tem que entender a criança, você tem que dialogar, você tem que saber o que ela está passando, o que ela está sentindo. Assim como os demais problemas, os demais transtornos, você tem que entender o que está acontecendo com essa criança para poder identificar o problema e identificar as soluções e ir atrás das soluções. Então, o professor é uma peça-chave nessa questão, mas os pais têm que acompanhar e têm que desenvolver essa criança e têm que promover condições para que essa criança se desenvolva, porque não é uma coisa grave. No início parece que é uma coisa grave, uma coisa muito difícil. As crianças pegam rótulos, né, que são difíceis, são complicadas, indisciplinadas, mal educadas, e na verdade não é exatamente isso. Eu conto com a sua ajuda, dê o seu like, compartilhe o vídeo, vamos ajudar a desenvolver todas essas questões de transtornos, de deficiências, para que esse material chegue a mais pessoas. Conto com a sua colaboração, grande abraço.